Bom dia, turma do nono ano. Vamos hoje continuar os nossos estudos, sobre República Velha. Na aula passada a gente estudou, no capítulo 4, como era dividida a República Velha. Então, também estudamos por que ela recebe esse nome, de República Velha, que, no caso, tudo o que veio antes de Getúlio Vargas, antes do período ali de Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, vai chamar de República Velha, para dizer que está ultrapassado, e que a partir dele tudo ali é mais desenvolvido, é mais contemporâneo, enfim, é uma nomenclatura dada por Getúlio Vargas. E a gente também estudou, que a República Velha ela foi dividida em dois tempos: a República das Espadas e a República das Oligarquias. E essas rebeliões que a gente vai estudar hoje, rebeliões rurais e urbanas, elas vão se dar no período das repúblicas oligárquicas, certo? Aí, se vocês pararem um pouquinho para pesquisar ou para pensar, você vai perceber que oligarquia é o poder centralizado na mão de pessoas com maior poder aquisitivo, com maior influência. E é justamente isso, as oligarquias, os partidos políticos oligárquicos ali que aconteciam naquele período da República Velha, eles estavam concentrados, no poder político dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que foi aí a chamada República Café com Leite, Café representando São Paulo, porque São Paulo era um grande produtor de café, e leite, que representava Minas Gerais, que também era um grande produtor de café, mas também se destacava pela produção de leite, no Brasil. E aí ficava se alternando o poder, um mandato era para um partido de São Paulo. O próximo mandato seria para um partido de Minas Gerais. E eles tinham lá, todos aqueles meios disso acontecer, que no caso era a política dos governadores, o voto de cabresto, E assim eles iam fazendo esse mecanismo girar dessa maneira, certo? Mas o que é que acontecia nesse período, pessoal? Muitos investimentos e estruturas estavam mais concentrados aí em São Paulo e Minas Gerais. O restante do território brasileiro era marcado por muita desigualdade social, muita pobreza, eram lugares esquecidos pelo poder público, E essas rebeliões que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar as rurais, certo? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês as urbanas. As rurais, elas aconteceram principalmente aqui no Nordeste, mas a gente também vai estudar uma que aconteceu lá na região Sul, certo? Então, a primeira rebelião que a gente vai estudar é Canudos. A rebelião de Canudos, a revolta de Canudos, ela aconteceu em 1893 a 1897. E quem foi que iniciou, Quem foi o grande líder dessa revolta? Então, no Ceará, em Quixeramobim, nasceu Antônio Vicente Mendes Maciel, que era filho de um comerciante. Era um homem instruído que sabia ler e escrever, tinha conhecimento de matemática, geografia, latim. Ele se casou muito jovem e sofreu uma desilusão amorosa, O que teria feito Antônio Conselheiro, como depois ficou conhecido, percorreu o sertão nordestino pregando as palavras do Senhor. Então, Antônio Conselheiro, que era o grande líder, dessa revolta de Canudos. Antônio Conselheiro era um homem instruído, não era um analfabeto, certo? Apesar de ser nordestino, mas ele teve acesso aos estudos, Era filho de um comerciante. E devido a essa desilusão amorosa, como a gente lê no livro e eu coloquei aí para vocês também, ele acabou se tornando um beato, E percorrendo aí o sertão, pregando, a palavra do Senhor.
A população sofrida via ali em Antônio Conselheiro uma espécie de salvador, uma pessoa enviada por Deus, né? Um Messias. E por essa razão, esse período aí ele é chamado como messiânico. Então, gente, havia muita miséria, né? Entre aquele povo ali, o povo sofrido, o povo que passava fome. E ver uma pessoa, né? Vindo até ali a sua população ali, até a sua localização, a sua cidade, pregando uma esperança, né, de uma vida futura melhor, né, do próprio céu, que é um lugar maravilhoso, né, para aqueles que creem, né, do próprio céu, que você não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais fome. Isso traz esperança ao coração daqueles sertanejos, certo? E foi por isso que eles começaram a seguir Antônio Conselheiro, vendo nele uma figura de um Messias, né? Daquele que veio para salvar o povo sertanejo das opressões, da miséria, da fome, da tristeza. E Antônio Conselheiro, ele passou ali a arrastar uma grande multidão por onde ele passava. Então, as andanças do Antônio Conselheiro levaram ele ali à região de Canudos, que ficava às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, por volta do ano de 1893. E como a sobrevivência nessa região era muito difícil, essas terras elas estavam abandonadas, né? E segundo o conselheiro ali, aquelas terras ali onde foi construída Canudos, era a terra prometida, né? Canudos ele era uma comunidade religiosa. Ela tinha regras, tinha costumes, e eram costumes sociais rígidos. Todos os dias os moradores, eles eram obrigados a parar suas atividades para agradecer a Deus e ao beato ali conselheiro pelo aquele pedaço de chão. A miséria era muito grande, né? Logo a notícia ali do beato ajudando as pessoas, ela se espalhou e aos poucos aquele lugarejo ele foi crescendo e se transformou numa cidade com mais de 20 mil moradores, com aproximadamente 5 mil casas. Então foi muita gente, né? Muita gente mesmo. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Vocês podem ler comigo também. Abra aí o seu livro na página 69. Tem uns trechos ali, umas quadras, né, que foram entoadas pelo povo de Canudos, que está escrito lá no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, lê aí comigo, lê as quadrinhas aí comigo. Saiu Dom Pedro II para o reino de Lisboa. Acabou-se a monarquia, o Brasil ficou à toa. Garantidos pela lei, aqueles malvados estão. Nós temos a lei de Deus, eles têm a lei do cão. Bem desgraçados são eles, para fazerem a eleição, abatendo a lei de Deus, suspendendo a lei do cão. Casamento vão fazendo, só para o povo iludir. Vou casar o povo todo no casamento civil. Dom Sebastião já chegou e traz muito regimento, acabando com o civil e fazendo casamento. O anticristo nasceu para o Brasil governar, mas aí está conselheiro para dele nos livrar. Vista nos vem fazer nosso rei Dom Sebastião, coitado daquele pobre que estiver na lei do cão. Então, uma das características também de Canudos, desse movimento de Canudos, é que esse movimento era monarquista, era considerado monarquista. Antônio Conselheiro, ele era monarquista, ou seja, ele não era a favor da república, porque a república, ela separou o Estado da igreja, ela trouxe o chamado Estado laico, certo? Então, havia agora a necessidade do casamento civil, em cartório, né, assinado por um juiz e tudo mais, e antigamente, antes disso, não se tinha isso, o casamento era religioso. E Antônio Conselheiro, ele via isso como algo que estava indo contra a Bíblia, né, que
estava errado. E ele desejava ali a volta, né, da monarquia, certo? Do rei, né, da figura do rei, para restabelecer todas essas coisas que ele achava que estava errado. Separação da igreja e do Estado. Para ele estava errado isso aí. E é isso aí que vai também trazer, né, a preocupação ali para a República, né, que estava sendo recém-implantada. Um homem, né, que está arrastando uma multidão no sertão, mesmo que seja uma multidão de pobres miseráveis, mas que está pregando contra a República, que quer a volta da monarquia. Então isso trouxe preocupação, né, para o presidente, né, o Venceslau. Deixa eu confirmar aqui o nome do presidente, que eu me esqueci. Pronto, era o Prudente de Moraes. Foi bom ter conferido, senão eu ia falar o nome do presidente errado. O período de Canudos é o Prudente de Moraes. O Venceslau é no período do contestado, que a gente vai falar mais à frente. Então, o presidente Prudente de Moraes ali, ele autoriza, né? Autoriza as tropas ali militares, as expedições militares ali contra o Arraial de Canudos. Mas vale frisar, minha gente, que aqueles homens, aquelas mulheres, eles não estavam preocupados com o regime de governo. Eles estavam preocupados ali com a sua própria sobrevivência, porque o Estado brasileiro ele havia marginalizado essas pessoas eram esquecidas, essas pessoas passavam fome, né? Essas pessoas sofriam com a escassez de água, né? Não tinham terras, não tinham direito a terras, certo? Porque ali a terra estavam todas nas mãos dos grandes latifundiários. E sem terra, minha gente, no sertão, para plantar e para colher, como é que você vai sobreviver? Vocês estão entendendo? Então, a questão daquelas pessoas seguirem o Antônio Conselheiro não era uma questão política. Eles não eram, de fato, uma ameaça à República, porque eles não estavam, assim, interessados em contestar o governo, apesar do Antônio Conselheiro ser monarquista. Eles estavam ali em busca de sobrevivência, minha gente, em busca de sobrevivência. Então, foram enviados 4 expedições militares para destruir a cidade de Conselheiro. Entretanto, somente a última conseguiu acabar com o Arraial de Canudos. Os camponeses derrotaram 3 expedições com a vantagem de conhecer bem aquela região. Então, nessa última expedição, né, a superioridade dos armamentos, a superioridade bélica e a estratégia, ela foi bem executada ali pelo general Arthur Oscar, na 4ª expedição, né, que levou Canudos ali à destruição total. Em 5 de outubro de 1897, a cidade ela ficou sem forças para resistir, ela acabou destruída. Antônio Conselheiro morreu antes do fim do conflito. A sua cabeça ela foi cortada, né, e foi levada para Salvador, servindo de troféu para a República. E o Euclides da Cunha, ele retrata, né, isso no seu livro Os Sertões. Ele também era correspondente, né, do jornal A Província de São Paulo, que hoje é chamado de O Estado de São Paulo, né? E ele relatou a Guerra de Canudos, certo? Nesse seu livro, Os Sertões. Vamos agora para outra revolta rural da República Velha, que foi a Guerra do Contestado, que aconteceu de 1912 a 1916 na região sul. Essa região ela era dominada pelos latifundiários, grandes proprietários de terra, né, que concentravam ali grande parte das terras nas suas mãos, enquanto a população ela vivia em condições miseráveis. A região desse conflito ficava entre o Paraná e Santa Catarina. Ela tinha aproximadamente 48 mil quilômetros quadrados
e ela era reivindicada pelos dois estados, né? Tanto pelo Paraná quanto por Santa Catarina. Olha aí o mapa da região do contestado. A região do contestado é a parte listrada, marrom, onde tem as listrinhas, que fica aí justamente entre Santa Catarina e entre Paraná. Essa linha pontilhada que passa no mapa, essa linha preta pontilhada, é a estrada de ferro de São Paulo-Rio, que vai ser construída aí pela Brasil Highway, né? Que a gente vai ver também mais na frente. Então, essa era uma região desabitada, certo? Onde os grileiros ali, eles tomavam posse, né? Para plantar, para habitar. Só que havia uma lei, né, no Brasil, que foi promulgada lá pelo Dom Pedro II, eu acredito, em 1850, mais ou menos, que diz que as posses de terra no Brasil, elas só podem se dar ou por compra e venda, ou se o Estado ceder essas terras para essa pessoa. Se não for desse modo, ela não pode simplesmente invadir, tomar posse e ficar. Senão é uma forma de ocupação ilegal, certo? Aí vai vir duas companhias aí, junto com esses latifundiários da região, com interesse nessas terras, e vai dar esse conflito aí do contestado, né? Então, entre as causas do conflito está a expulsão dos sertanejos de suas terras pelos fazendeiros. Também foram expulsos pela Southern Brasil Lumber e Colonization, que era uma madeireira, né, que tinha em torno de 180 mil hectares nessa região do conflito, e pela Brasil Highway, que era uma empresa ferroviária, aquela da linha que eu mostrei lá para vocês, né, que era de origem europeia, e ela tinha o privilégio de obter 15 quilômetros de hectares de terra de cada lado dos trilhos por toda a sua extensão. Então, essa ferrovia, ela atravessava toda a região do contestado. Então, tinha interesses, além dos latifundiários, interesses dessas duas grandes empresas aí, né, dessas multinacionais da época, vamos dizer assim, por essa região do contestado. Esse daí é o João Maria, aliás, o José Maria, certo? Então, existe muita semelhança, né, entre Canudos e o contestado, porque ambos eles foram liderados por um beato com essas características sebatianistas e messiânicas, né? José Maria no contestado e Antônio Conselheiro lá em Canudos. O que foi, minha gente, o sebastianismo? Sebastianismo foi um movimento, né, místico popular, que ele surgiu a partir da crença, né, do retorno do rei Sebastião, Dom Sebastião, que foi o último rei de Portugal da dinastia Aves, e ele desapareceu em um combate na África. Então, o povo tinha esse mito, né, de que esse rei ele ia retornar, que ia haver uma ressurreição, né, miraculosa dele, e que ele ia trazer prosperidade e solução para todos os problemas dos pobres e oprimidos. Então, esses movimentos de Canudos, né, e do contestado, eles têm essa influência aí do sebastianismo, né? Essa questão messiânica, porque o povo também via no José Maria um Messias ali, né, lutando pelos pobres e oprimidos, pela posse de terra, certo? E assim como viam também Antônio Conselheiro. José Maria, ele conseguiu aglutinar uma população revoltada. Entre as suas pregações estava a crença, né, no retorno de Cristo, que abraçaria a causa sertaneja na luta contra as injustiças. Então, o beato ele concentrou ali vários fiéis próximos aos escritórios ali da Brasil Highway para um sermão, só que o chefe político do local ele acusou de ser subversivo e também de ser monarquista, né? E iniciou ali um conflito. Então, em 1913, após a morte de José Maria,
se reiniciaram os enfrentamentos, né, do povo ali contra as tropas, né? De um lado ficavam os sertanejos e do outro lado as tropas do exército, a força pública, né? Auxiliados também pelos jagunços, que eram ali os empregados dos coronéis da região, né, da época. E como o conflito ele estava se arrastando por muito tempo, então aí agora sim, né, o presidente da República, o Venceslau Braz, ele deu ordem para o exército atacar a região. E como os armamentos dessa tropa eram muito superiores, né, o conflito acabou terminando, restando apenas aos sertanejos a tática de guerrilha. Mas em 1916, né, com a morte de Deodato Manuel Ramos, que era conhecido como Adeodato, que foi o último chefe dos sertanejos, então acabou a Guerra do Contestado, né? O combate foi encerrado de vez. E agora a gente vai para o cangaço, que você com certeza já deve ter ouvido, porque você é nordestino, né? Se você foi para Caruaru, se você foi para outra cidade nordestina aqui ou de outros estados, você com certeza já ouviu falar de Lampião, de Maria Bonita, né? E tantas coisas referentes aí a esse movimento do cangaço. Então vamos entender o que foi o cangaço, tá certo? No final do século XIX e no início do século XX, na região Nordeste, houve uma forte atuação dos coronéis na política regional. Em contrapartida, também existiam os cangaceiros, que teoricamente, e frisem bem essa palavra, teoricamente, defendiam o povo dos desmandos dos coronéis. Então, minha gente, vamos entender. Esses cangaceiros, eles saíam, né, nas cidades no interior lá do Nordeste, né, na região do Sertão do Nordeste, na região da Caatinga, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Eram os chamados justiceiros. Esse movimento ele também aconteceu por causa da forte desigualdade social que havia, né, naquele tempo. Então, eram muitas pessoas muito pobres e muito miseráveis e pouquíssimas pessoas muito ricas, muito ricas, que eram esses coronéis, latifundiários e tudo mais. E Lampião e sua tropa e muitos outros bandos de cangaceiros, porque não só houve o bando de Lampião não, mas ele foi o mais famoso, né, que até hoje a gente fala muito dele. Esses bandos de cangaceiros, eles saíam pelas cidades, né, saqueando, roubando, né, de certa forma, trazendo um certo enfrentamento, né, ao poder da época, a república na época, mas também eles estavam fazendo aquilo ali para usufruir, para proveito próprio. Não era uma coisa assim, Robin Hood, eu vou tirar dos ricos para dar para os pobres. Não, eles tiravam dos pobres também, viu? Era uma coisa mais de utilização, de usufruir, de crescimento próprio. Não era uma coisa de distribuição, de liberdade, de igualdade social, não, tá ok? E tem aí as duas figuras mais importantes, né? Lampião e Maria Bonita. Foram os que mais marcaram aí, né? Os mais famosos. Os cangaceiros, eles não se manifestavam contra a estrutura da sociedade daquela época, tampouco contra o coronelismo. Eles defendiam os seus interesses próprios. Então, como diz aí no seu livro, na página 71, diz assim, ó, lá no último parágrafozinho da página: é interessante salientar que existia de fato um pouco de duas concepções na atuação dos cangaceiros, mas não podemos mitificá-los, pois, se por um lado eles realmente enfrentaram muitos coronéis, por outro lado, eles acobertavam e até defendiam latifundiários aliados a chefes políticos locais.
Isso mostra que os cangaceiros eles não se manifestavam contra a estrutura daquela época, tampouco contra o coronelismo, mas eles defendiam os seus interesses próprios. Então, os cangaceiros, minha gente, eles cometeram diversos crimes. Eles roubavam, matavam, torturavam. Muitos ali na cidade, né, eram atacados, saqueados. A polícia também intimidava eles, torturava eles, certo? Decapitaram a cabeça de muitos cangaceiros e deixavam expostos lá em praça pública. E as histórias do cangaço, né, que começou a perder a sua força a partir de 1940, elas foram retratadas na literatura de cordéis, em livros, revistas, jornais, filmes e até em minisséries, novelas, né, e etc. Certo? Foi um movimento que trouxe, né, muito preocupação para o poder político na época e também trazia muito medo, né, para as populações do sertão. Aí agora eu vou colocar para vocês verem aí um pedacinho do filme O Auto da Compadecida, né, da chegada dos cangaceiros na cidade, que era mais ou menos daquele jeito ali mesmo que está retratado no filme de Ariano Suassuna, né, um grande escritor literário que a gente teve aqui em Pernambuco, que infelizmente já faleceu, mas era uma mente muito inteligente e deixou obras lindas, né, retratando a nossa cultura popular aqui de Pernambuco e das cidades dos estados nordestinos. Então prestem atenção, vou colocar para vocês verem, tá certo? Vidinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar os bufetes. Mas faz só 3 dias que você botou pra correr os valentes da cidade. Eu já tô doido pra uma briga de foice. E quem é besta de vir topar com você? Quando e pronto, seu Rico. Já pensei até me alistar na volante pra sair por aí e matar um cangaceiro. Homem, se aquiete. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. A mulherada gritando. A bala zunindo no pé do ouvido. Eita, que agora eu me espalho. E a polícia? A polícia correu! Correu, foi. Então, informados que eles vinham lá pela banda da igreja, eles saíram exatamente pelo outro lado. Sabe que me deu uma vontade danada de rezar? Homem, você se lasca. Comigo é assim, escreveu no meu, pau comeu. Você deixa as armas. Acaba que esse homem na dentada. Tem certeza que isso não é bala? Não se preocupe, Eminência. São bombas de São João que João Grilo espalhou pela cidade toda. Isso é pouco, mas aí não pode. Mesmo, pai. Deus te abençoe, Severino. E me pedi pra rezar um ofício de casamento. Ai, cadê a noiva, meu filho? Tá aqui. Você é morto pra casar com o senhor. O que é isso aí deitado? É um cônego? Bispo. Ótimo. Nunca tinha matado um bispo, o senhor vai ser o primeiro. Levante-se desse chamego, xilingue comigo não pega. Vossa reverendíssima vai me desculpar. Ai, me deixe Deus bolso. Eu só lamento essa minha pobreza que não me permite ajudar os amigos. Mais pobre do que Vossa Senhoria, Severino de Aracaju, que não tem ninguém por ele. A não ser o seu velho pão de fava amarelo. 7 conto? É possível? Tô vendo que o negócio de reza tá prosperando por aqui. Isso aí era um dinheirinho que estava guardado para a reforma da diocese. Quem sabe o padre também não tá pensando em reformar a igreja? E não tem alguma coisa pro seu amigo Severino? Tem, não vou negar. Aqui está, seu Severino, um conto de réis. Tudo que tem para lhe dar nesse momento. É mesmo? É possível? Entenda que o padre deve ter uns mil 3. Ah, olhe lá. Não disse? 3 contos. Tô quase pensando em largar o cangaço e me empregar como sacristão. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja, pega pra fora que é pra eu lá parar o chifre. Vai conhecer o que é um macho. Porque comigo a volta é por dentro. Que nem pavio de velho e tal de macaxeira. Tá aí 2 coisas que eu não sabia.
Uma que eu era corno, outra que defunto falava. Tava me desafiando, cabra safado. Eu? Desafiando o senhor? Responda, em vez de ficar perguntando. Falou comigo ou não falou? Foi engano, meu patrão. Se fosse comigo, ele deixava viver pela coragem. Mas como foi engano, vai morrer com os outros. Com licença. Pode entrar, a casa é sua. E a dona também. Mostra a mão esquerda. Com muito gosto. É uma aliança, é? Eu sou casada com uma desgraça aí, mas tô tão arrependida. Eu só gosto de homens valentes. Isso aí é uma vergonha. Vergonha? Vergonha é uma mulher casada na igreja se oferecer desse jeito. Sabe o que é que eu faço com as que eu encontro com esse costume? Não. Ferro na tábua do queijo. Ai. E a padaria? Dando muito dinheiro? Nada, ganha-se muito pouco. Eu mesmo não tenho mais nada aqui dentro, pode olhar. Não precisa, eu acredito. O que você tinha deixou no copo da padaria. E eu tirei tudo de passagem por lá. Ui. 2, 3, 4, 5. Quem é o primeiro? Primeiro as damas. Em primeira dama nada, aqui só tem uma. O senhor podia começar por ordem de idade. Os mais velhos primeiro. Primeiro os mais jovens. E prepare pra morrer. Que a sua acaba de chegar. Gente, agora é de dois, Eita, mas se ele é o senhor, o senhor quem é? Eu sou eu, ora. Mas se o senhor é o senhor, então quem é ele? Isso é o que a gente vai saber agora. Quem é esse toco de amarragem, hein? Não. Você mesmo que acabou de chegar dizendo que sou eu. Acabo de chegar e já vou dando meia volta. Meia volta nada, seu arremedo de gente. Como isso, hein? Isso é apenas uma visão. Vocês estão vendo dois, mas na verdade só tem um. Ele. Com licença. Um momento, amarelinho. É que está ficando tarde e eu tenho que fazer a vocês até logo e muito boa viagem para todos. Vem cá, quero falar com você. Homem, eu sei qual conversa que você quer ter comigo. O dinheiro que eu ia ter, não tenho, porque a mulher do padeiro não me pagou o combinado para eu convencer Chicó a se encontrar com ela. Pode cobrar ali, dona Dora. Então você andava mesmo enfeitando a minha testa, sem eu saber, e você dá conta com um jeito de respeito, mas até Chicó! Ah, Chicó o quê? Eu corri o perigo de ficar falado andando com essa mulher pra cima e pra baixo. Agora vamos sair, Chicó, que o calor aqui tá aumentando. Nada disso. Agora você fica e vai morrer com os outros. Vamos começar com o excelentíssimo seu padeiro dessa cidade. É agora. Que terá subido a honra de morrer ao lado de sua excelentíssima mulher safada. Tenha a bondade de sair pra fora, que Severino de Aracaju não mata ninguém dentro da igreja. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de matar mulher. Mas é o jeito. Pode deixar. Tem mais coragem do que muito homem safado. Não diz? Segura aqui que eu ajudo. Seu padeiro não gosta de morrer, e quando valeu comigo não gosta de matar. A gente conta até três pra dar coragem, não é? E é assim que serão dois numa só carne. Mangue não, João. Mulher valente. Safada, mas valente. E agora chegou a vez do bispo. Não pode cuidar dele primeiro. Nada disso, a vez é do senhor. Pra não haver mais discussão, vão os dois juntos. Mas o primeiro tiro é pra ele. Seu bispo, seja homem. Dê um exemplo aqui a seu secretário que está em tempo de se acabar de medo. Leve os dois. Eu não gosto de matar padre, não. Nem bispo. Quiserá os dois de uma vez. Você acaba com sua frouxura e vocês dois sustentem as pernas. Que vergonha, chega a dar desgosto matar uns homens desses. Pronto, pessoal, encerramos aqui então a nossa aula com as as revoltas rurais, e na próxima aula a gente vai estudar sobre as revoltas urbanas da República Velha. Vocês vão abrir o livro lá na página 79, 78 e vão responder o primeiro quesito, certo? Vão responder também o terceiro e o quarto. Primeiro, terceiro e quarto. Não precisa responder o segundo quesito. Página 79, página 80 do livro de História. E me manda até às 17 horas de hoje, ok? Um beijo, fiquem na paz.